Olá pessoal, sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para que o conteúdo da gravação tenha ascensão à plataforma do YouTube. E há pouco tempo atrás eu gravei porque o Brasil é um país de periferia, não é? De periferia em termos de capitalismo mundial, né? E as pessoas ficaram meio em dúvidas, então eu vou tentar esclarecer um pouco mais sobre a questão do Brasil periférico, tá? Já há na biografia, né, de Karl Marx, não é, a questão de países do mundo capitalista eles terem um certo controle na questão periférica do mundo, tá? Por quê? Porque é uma função do capitalismo, é uma necessidade de sobrevivência do capitalismo que outros países não tenham ascensão ao mundo industrializado, senão seria a utopia do capitalismo. O capitalismo entraria em colapso, tá? Por que ele entraria em colapso? Porque esses produtos industrializados não teriam mercado para quem vender, porque todos os países estariam na condição de industrializados como os industrializados já o são. Por exemplo, é, pós-revolução industrial, né, do século XVIII, os países que se industrializaram foram quais? Né? Foram a Alemanha, foram a França, foi a Itália, foi a Inglaterra e os Estados Unidos, tá? E alguns países, a Holanda, a Bélgica e recentemente Japão e os tigres asiáticos, até por influência da Guerra Fria. E aí a gente consegue ter uma noção disso quando a gente percebe a invasão do continente africano e a tomada da África sob subterfúgio de levar a cultura, mas na verdade era o roubo, né, da matéria-prima que eles necessitavam, porque são países pequenos, né, os europeus, são países pequenos e não produz e não tem na natureza a quantidade de matéria-prima, né, que necessitam para, né, poder continuar se industrializando, tá? E a gente percebe isso, que não há ascensão e não é permitida essa ascensão quando a gente vê instalados tentáculos, né, dos países de primeiro mundo dentro dos países de periferia, né, que é o resultado da industrialização que eles têm e que se coloca dentro de todos os países do mundo, né, que estão não só na periferia, como os países muito pequenos, tá? E às vezes até transvestido de uma crueldade muito tremenda. Há alguns anos atrás eu vi um filme baseado em fatos reais de um advogado, não é, que era um dependente químico, e esse advogado, não é, ele tentava provar, né, a necessidade de se colocar no mercado interno norte-americano, que domina a questão farmacêutica mundial, a, a, a seringa retrátil. Que seringa retrátil, né? É uma seringa que quando você está aplicando uma injeção na veia, e se automaticamente ela sai da veia, a seringa, a agulha, ela se torna retrátil. Ela entra e nunca mais sai, está inutilizada aquela seringa, tá? E houve uma briga muito grande naquela época para que essa proposta passasse, inclusive no Senado norte-americano, tá? Por quê? Para eliminar os 800 mil casos de contaminações de doenças que haviam na própria saúde, nos próprios profissionais da saúde da época, tá? Que se contaminavam com espasmos de um paciente ou com algum ataque que o paciente tinha e os profissionais acabavam se contaminando, tá? E essa seringa ela nunca conseguiu passar porque o lobby é muito grande da indústria farmacêutica, não é? E em nome do Deus dinheiro, né, nunca se mudou a matriz para se produzir essa agulha retrátil. Qual é o resultado disso hoje? Muita gente atribui que metade dos casos de AIDS no continente africano
né, vem do compartilhamento de seringas descartáveis. Por quê? Porque os países africanos muitas vezes não têm verba para poder ter seringa descartável, né, como nós temos no Brasil, né, para todos, né, para todos os pacientes que chegam para algum tipo de tratamento. Tá? Então, eles muitas vezes existem países tão pobres que eles compram, né? Os hospitais compram o que as pessoas conseguem retirar dos lixões hospitalares em termos de seringas descartáveis, e aí eles, né, tentam esterilizar a uma temperatura de 80 graus Celsius, que não pode ser maior do que isso, porque a seringa, ela geralmente ela seria derretida, tá? Então eles colocam no máximo a 80 graus Celsius a água para tentar desesterilizar, e não matam todos os potenciais vírus que existem naquela seringa, e aí espalhando-se, né, muitas doenças através da reutilização inadequada das seringas. Essa causa foi perdida e, né, no final mostra-se lá que pode ter acontecido essas contaminações de número de AIDS e outras doenças no continente africano devido a justamente isso, porque a indústria farmacêutica se nega a mudar, né, a matriz de produção da própria seringa. Isso é uma influência do país industrializado. Ele tem essa tecnologia e ele não abre mão. Por exemplo, os países industrializados são os países que possuem produção, e aí é um caso específico do Brasil, de caças de defesa, né? Vamos dar um exemplo aqui. Os Estados Unidos possuem o caça chamado Super Hornet F-22, que é um caça de extremo ataque, né? Tão poderoso quanto o Sukhoi russo e tão poderoso quanto o Gripen sueco, tá? O Brasil, há uns 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, havia adquirido 36 caça Gripen sobre uma condição de compartilhamento de tecnologia, e por isso, né, naquele momento tinha aderido ao caça Gripen e não ao o Mirage francês, ou ao Sukhoi russo, ou até mesmo o F-22 Hornet norte-americano, tá? Porque nenhum deles quiseram compartilhar tecnologia, né? Principalmente da aviônica, né? A aviônica é uma parte importante da, do avião de ataque ou de qualquer avião, tanto que isso impediu, alguns anos atrás, o Brasil de vender, né, Super Tucano, porque os Estados Unidos não permitiu, porque os Estados Unidos que controlam a aviônica, né, da produção do Super Tucano brasileiro. Nós havíamos recebido, né, essa tecnologia de compartilhamento, inclusive, né, o Brasil exigiu que o Super Hornet, né, fosse um caça que tivesse autonomia para circular todo o território nacional, né? E foi feito isso. Só que nós perdemos essa, essa tecnologia quando o Brasil esse ano vendeu, né, a fábrica da Embraer, né, para a Boeing, né, e junto com a fábrica da Embraer, né, para a Boeing foi esses segredos de tecnologia para a Boeing. Então, né, tirando a capacidade de produção tecnológica do Brasil. É isso que distingue, né, um país de periferia para um país de primeiro mundo industrializado, a capacidade de composição de tecnologia, né, de produção tecnológica. Nós somos um país produtor de commodities, né, commodities, café, açúcar, né, e outras matérias básicas, né, matérias-primas, que eles precisam, né, para poder produzir o que eles podem industrializar e vender para o mundo. Por quê? Porque o produto industrializado custa mais do que o produto não industrializado para o comércio mundial, tá? Então, por isso que há essa necessidade, né, de se manter, né, os países de periferia em países de periferia. Então, aquela frase, Brasil, país do futuro, ela nunca se concretiza, por quê? Porque há sempre, evidentemente,
uma tentativa ou, né, uma guerra que impede que o país avance. Vamos lá. Esse governo, por exemplo, ele cortou agora, parece que, se eu não me engano, né, milhares de Bolsa Caps. O que é a Bolsa Caps? A Bolsa Caps é a bolsa que o Brasil investia, né, para milhares de cientistas que estão brasileiros que estão mundo afora estudando tecnologias para quê? Para trazer para o Brasil tecnologia, trazer para o Brasil capacidade de produção tecnológica para levar o Brasil a uma condição de país de primeiro mundo. E não vai se concretizar por quê? Porque a partir do momento que você quebra, né, esse contrato com esses cientistas, né, se eu não me engano, 80 mil cientistas, né, o Brasil vai ficando mais pobre tecnologicamente, né, já não é um país de alta tecnologia e não consegue se dar esse salto de país em desenvolvimento para país desenvolvido. Tá? Por quê? É a lógica do capitalismo. As periferias, elas abastecem os grandes núcleos do capital. Quais são os grandes núcleos? Esses países europeus que eu citei e os Estados Unidos, o Canadá também, que deve ser posto nesse nível de desenvolvimento do capitalismo. Eles começaram a Revolução Industrial primeiro, eles pregam, por exemplo, uma série de coisas para nós e hoje o país segue, né? Por exemplo, a austeridade fiscal, redução do Estado, é, redução do Estado, compromisso com dívida pública. Por quê? Justamente para impedir que o país avance, né? Esse tipo de argumentação está no livro do Hou Jin-Chang, né? Chutando a Escada, que eu já havia falado para vocês. Ele vai falar que toda vez que o capitalismo ele cresceu, se inicializou, foi justamente por esse fato, né? O fato de não deixar que os outros países cresçam para poder, né, oferir o quê? Oferir a matéria-prima que possuímos para só eles se manterem, né, no mundo da grande tecnologia ou no mundo da industrialização. E com isso nós nos tornamos uma mera promessa, né, de um país do futuro que nunca se concretiza e que já é falado desde os anos 70. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like e até a próxima.